Se você está pensando em abrir o seu estúdio, o seu espaço, escolher o lugar errado pode ser um erro caro. Muita gente me pergunta onde é o melhor local para atender. Se é um ponto comercial na rua, se é uma sala alocada dentro de uma galeria comercial, se é uma sala comercial dentro de um prédio mais estruturado. Gente, eu já passei pelas 3 experiências e eu vou contar para vocês aqui o que é que faz a diferença na hora de escolher onde vai ser o seu espaço. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os prós e os contras de todas as opções e no final a minha opinião pessoal de quem já passou pelas 3 experiências para você aí de casa tomar a melhor decisão, a que faz sentido para você. Errar na escolha do local pode significar poucos clientes, gastos extras e dificuldade na hora do crescimento do seu espaço, do seu estúdio. Se você quer aprender mais sobre o mundo da tatuagem e como crescer na área, já se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para não perder os próximos vídeos. Então, o que você precisa considerar antes de abrir o seu espaço e escolher onde é que vai ser o seu local de atendimento? Aqui a gente tem 4 fatores. O principal deles, claro, é o custo. O aluguel e os custos fixos variam muito de local para local. Por exemplo, já teve sala que eu aluguei que tinha a água inclusa já no condomínio. E aí você precisa buscar um equilíbrio, claro, porque a gente não vai dar um passo maior que a perna, saber o que é que cabe no seu bolso pra gente ir afunilando aí as opções. Segundo, o fluxo de clientes. Se o seu espaço for difícil de achar ou pouco visível, vai ser difícil atrair novos clientes. No caso de quem está passando ali naquele fluxo do pessoal na rua, no prédio, mas se o seu lugar também for muito exposto, talvez você tenha dificuldade em encontrar um pouco mais de privacidade. Terceiro, a estrutura do espaço. Nem todo local está pronto para ser um estúdio de tatuagem de micropigmentação. Questões como banheiro, ventilação, acesso à água, porque muitas vezes a gente como tatuador precisa ter uma pia próxima, então são questões que têm que ser sim levadas em consideração na hora de escolher o seu espaço. 4. Regras do local. Cada espaço tem sua particularidade. Tem prédio que você tem um horário ali mais rígido, abre das 8, fecha às 18, você tem que ver como é o seu fluxo de atendimento. Tem galeria que não permite que você faça alguma alteração na fachada. Algumas ruas também que tem uma dificuldade maior de manutenção, porque é em uma rua, você precisa fazer manutenção da calçada. Então vai depender ali da regra do local que ele impõe para você utilizar aquele espaço. Agora vamos para os prós e contras de cada um desses locais de atendimento. Vou contar minha experiência, gente, olha que eu já passei por cada uma que eu vou te contar. Bora lá? Vamos começar pelo primeiro espaço. Eu estou com uma peça aqui, gente, e também foi o meu primeiro espaço, o primeiro local que eu tirei o meu dinheiro do bolso, que eu falei, não, agora dá para eu locar um espaço, dá para eu ter uma sala, sabe? Meu localzinho de atendimento foi uma galeria e foi lá que eu encontrei um valor bem acessível. E foi ali que eu dei os meus primeiros passos, comecei a engatear no mundo da tatuagem independente, sabe? Me inserindo no mercado de trabalho de fato. Então vamos lá, eu estou com uma peça aqui que agora eu vou falar as vantagens e as desvantagens de cada local. Galeria comercial. Vantagens. Ali ele mistura o melhor dos dois mundos, né? Tanto de um espaço que você está ali mais ou menos na rua, só que um local mais privado, sabe? Mas também você tem a segurança de um prédio, não é totalmente na rua, né? Você não tem uma porta ali e você passa para outro lado, é uma rua. Não, tem uma gradezinha, tem um ambiente mais fechado, mais reservado. O aluguel pode ser, e é, por experiência própria, mais barato que um aluguel de um ponto comercial diretamente na rua. Geralmente esses locais são salas mais privadas ali, tem umas menores, outras um pouquinho maiores, mas na grande maioria o valor é muito mais acessível do que um local comercial direto na rua, tá? Dependendo da localização, vou abrir esse parêntese aqui. Dependendo da localização da galeria, pode receber um bom fluxo de pessoas, qual o nome da galeria, como ela é conceituada na sua cidade. E uma das vantagens é que essa galeria geralmente tem um gerente, algum zelador ali que vai fazer a manutenção daquelas áreas comuns. Isso facilita bastante a vida, tá? Em relação a você ter um ponto diretamente para a rua. Agora vamos para as desvantagens de ter o seu espaço em uma galeria comercial. Gente, essa daqui, nossa, foi a treva para mim, que eu levei assim na maior paciência, porque o que era o que eu tinha naquele momento. Algumas dessas galerias comerciais, as salas lá dentro não tem um banheiro privativo. Geralmente tem um banheiro lá, mais comercial mesmo, como em ambiente de shopping, sabe? E isso pode ser um problema principalmente para os clientes, porque a gente acaba se virando ali na hora, não tem muito frufru, sabe? Mas para o cliente que está ali querendo atendimento mais particular, não quer sair daquele ambiente que ele está ali na sua sala para ir no ambiente aberto ali, entrar em contato com outras pessoas para precisar ir no banheiro. É um transtornozinho, vamos concordar aqui. Outra desvantagem é que quando você for alocar sua sala dentro de uma galeria, você deve considerar
E é de extrema importância considerar a localização da sua sala dentro daquele espaço, dentro da galeria. Salas logo na entrada, sabe quando você entrou no espaço e tem aquelas primeiras salinhas? Ali é o melhor local para você alugar a sua sala. Aquelas ali da entrada, um pouco mais no meio, mas se você só tiver disponibilidade e financeiramente também falando, de locar um espaço mais lá no fundo ou nos próximos andares, esses são os piores de passar, das pessoas terem visibilidade, de você conseguir encontrar clientes desse formato, né? Passando, olhou seu espaço, entrou, fez um orçamento, enfim, fechou ali uma venda com você. É muito mais difícil. Então, se você estiver considerando locar em uma galeria, é interessante você levar esse ponto como um dos principais fatores, caso você também esteja esperando conseguir clientes diretamente ali com o fluxo que aquela galeria te permite ter. E por falar em fluxo, se a sua intenção é locar um espaço em uma galeria, justamente, né, pelas pessoas que estão passando ali, para atrair novos clientes, tem que ter cuidado, porque se outras lojas começam a fechar, todo aquele ambiente vai ficar desvalorizado, inclusive a sua sala, o seu espaço comercial. O próximo local é o ponto comercial na rua. Gente, foi a minha segunda experiência, foi locar um ponto comercial diretamente assim, ó, porta para rua. Mas vamos falar aqui das suas vantagens, né? Principalmente você ganha muita visibilidade. Tá ali o seu estúdio, sua fachada, o cliente passa, sabe do que se trata, entra, faz um orçamento, muitas vezes fecha ali na hora e pronto. Simples assim. Num ponto comercial você acaba também tendo mais liberdade, porque você consegue modificar a fachada, colocar mais personalidade, fazer alguma reforma assim de quebra-quebra, porque tem locais mais privados, como no prédio comercial, na galeria, que às vezes tem umas pequenas restrições que não te permite fazer essas grandes alterações. Outra vantagem também é o fácil acesso. Como tá ali de porta para rua, rapidinho a pessoa chega ali, se comunica com você, sem precisar passar por uma portaria, todo aquele processo. E agora vamos para as desvantagens, porque eu tenho uma para falar para vocês, gente. Com o vídeo e tudo, a fofoca completa. Desvantagem número 1, pouca segurança. Risco de ser assaltado. Adivinha? Gente, eu vou contar uma pra vocês aqui, que foi assim um banho de água gelada na minha vida. Na época que eu loquei o ponto comercial, ele era de meu tio. Então assim, eu estava na galeria, naquela sala que eu contei pra vocês. E aí surgiu a oportunidade, o inquilino tinha saído do ponto comercial que ele tinha. Ele me ofereceu, Renatinha, vagou aqui meu ponto comercial, caso você tenha interesse em alugar e tal. Fez um valor ok pra mim, que dava pra fazer esse upgrade, né, que é um pouco mais caro. Lá vai eu, peguei minhas coisinhas pra alocar esse espaço. Eu falei, não, agora eu vou investir, vou fazer um negócio legal, porque eu quero crescer, fazer meu nome na cidade. Pronto. Comecei a fazer uma reforminha, aquela coisinha ali, chamava a gente pra fazer isso e aquilo. E acabava que a gente passava até a noite fazendo essas modificações. A sala comercial tinha uma porta de vidro. Ela tinha uma grade, fechava, dentro tinha uma porta de vidro, abria a grade, né? Durante o dia tinha porta de vidro ali pro pessoal entrar, né? Enfim. Nessa porta de vidro eu plotei, sabe aqueles adesivos que você enxerga de dentro quem tá fora, mas quem tá fora não enxerga quem está dentro. Isso de dia, porque de noite, com a iluminação, quem está fora consegue enxergar lá dentro. Dito isso, nos últimos dias, já finalizando, gente, no dia anterior, eu ia abrir no dia seguinte, eu tinha cliente agendado pro dia seguinte pela tarde, porque, claro, já estava tudo certo no dia anterior, tudo perfeito. Ia chegar lá bonitinho, fazer meu atendimento, meu primeiro atendimento na sala. Chego no dia seguinte. Nossa, o primeiro contato que eu tive foi que não estava mais com a porta de ferro fechada. Tava a porta de vidro fechadinha ali, bonitinha. Quando eu chego, o primeiro impacto que eu tenho, lascou. Aconteceu alguma coisa aqui, sabe aquele gelo que dá? Vou abrir a porta frouxinha assim, ó, sem trava nenhuma, porta de vidro. Lindamente abriu assim, ó. Quando eu abro, tudo bagunçado, uma zona, coisas no chão, sabe? Aquela cena de guerra que entrou alguém, ficou claro, óbvio. Mas por incrível que pareça, não roubaram nada de valor. Minha máquina tava lá, minha impressora tava lá. Tava uma zona. Então o que a gente acha que era que alguém tentou invadir, talvez para roubar os materiais, ferramenta que o pessoal tava botando os últimos ajustes de marcenaria, então tinha bastante equipamento assim, ferramenta, e foi a única coisa que levaram. Não encontraram as ferramentas, claro que os rapazes levaram embora no dia anterior, mas os pequenininhos que tinha, aqueles negócios de abrir e tal, levaram tudo. Mas graças a Deus, talvez eles não entendessem o que era material de tatuagem, não levaram
Gente, isso foi um alívio pra mim, sabe? Na confusão, quando eu vi que todos os meus materiais de valor estavam lá, eu falei, meu Deus, obrigada. Vou arrumar tudo. De tarde eu fiz meu atendimento normalmente. Então, assim, uma desvantagem muito, muito, muito grande é que você não tem segurança, apesar dos pesares, de rondas e tal, não tem segurança. O nosso segundo ponto aqui é que provavelmente você vai gastar mais dinheiro contratando uma segurança particular, colocando câmeras, segurança privada que o pessoal aciona lá quando tem alguma invasão, sabe? Então foi uma experiência assim que eu não desejo que ninguém passe na vida, porque assim, eu fui muito resiliente em conseguir arrumar tudo de manhã, chamei reforço, claro, amigos, pra gente arrumar tudo e de tarde eu consegui fazer meu atendimento normalmente. Eu poderia ter parado ali e falado, não, gente, isso aqui não é pra mim, não vai dar certo e fui voltada atrás, mas assim foi feito, passei quase um ano ali, não sei se chegou a um ano, talvez tenha chegado, depois eu faço as contas. Outra desvantagem é o barulho na rua. Como você está de porta pra rua, tem caminhão passando, tem ônibus, tem buzina, tem gente falando. A gente tenta melhorar isso aí, coloca um somzinho ambiente, se você conseguir colocar alguma coisa para vedar mais ali a porta, enfim. Outra desvantagem é que por ser um ponto comercial, as pessoas acreditam que sempre vai ter alguém ali disponível para atender e geralmente não é assim. Um exemplo meu que quando eu estava atendendo, eu estava com tudo trancado, mas a pessoa queria entrar, fazer um orçamento, só que eu não podia largar o meu cliente que estava ali para atender a porta, para conversar com outra pessoa ou até para fazer um atendimento ali, caso a pessoa quisesse. E aí entra que você precisa ter uma pessoa ali para estar disponível para atender a pessoa na porta, para fazer toda essa introdução ali de como é que funciona, enquanto você estiver atendendo. E caso você não tenha uma pessoa, isso pode sujar ali um pouco sua imagem, porque você está com o ponto aberto, a pessoa passa, é um pouco desagradável, porque você não vai atender ali, né, feliz da vida, fala, oi, tudo bem? Tô aqui com um atendimento, não vou conseguir te responder agora, não vou conseguir te dar atenção agora. Então causa um transtornozinho ali. Então uma das desvantagens é essa, que você vai precisar ter um atendente, ter uma pessoa ali para te auxiliar na hora que você estiver ocupado fazendo o seu procedimento. E outra desvantagem, assim como eu falei lá na parte da galeria, depende do local que você estiver atendendo, depende do fluxo, se é que você está buscando, né? Se você quer aquela visibilidade de pessoas que estão passando para atrair novos clientes, uma rua mais movimentada, uma rua no local melhor, obviamente vai ser mais caro. E aí você vai precisar buscar outros meios de divulgação, que isso não é um problema, né, gente? A gente sabe que depender só de pessoas passando na rua é um grande erro. E a minha última experiência, que foi uma sala em um prédio comercial, a primeira de todas as vantagens é ela, a segurança. Porque a grande maioria dos prédios comerciais hoje em dia tem uma portaria ali que às vezes exige uma identidade para a pessoa fazer um cadastro, enfim. Então tem um controle maior das pessoas que estão acessando o local, o prédio, e consequentemente fica mais selecionado ali quem vai entrar na sua sala, se for uma pessoa suspeita, né? A gente tem uma segurança ali que não vai deixar ninguém arrombar a sua sala. Outra vantagem é que alguns prédios também oferecem uma estrutura melhor, tem ali uma recepção com ar-condicionado. Algumas também fornecem não, né? Locam um espaço ali, tem um restaurantezinho, uma lanchonete, que o cliente às vezes pode chegar um pouco adiantado e querer parar ali, comer um lanche, algo assim. Então facilita muito para o cliente, até para a gente mesmo, quando a gente quiser fazer os lanches, descer, enfim, entre um atendimento e outro, facilita a vida. Outra vantagem é que dependendo do prédio, você já consegue aspirar ali um ar mais profissional para o seu cliente, desde a entrada, a recepção até chegar na sua sala. Outra vantagem que eu tinha citado lá, quando você loca em uma galeria comercial, é que você tem manutenções das áreas comuns. Geralmente nesses prédios, gente, isso aqui eu tô falando da regra, tá? A exceção de que, meu prédio, não sei o que, não tem zelador, enfim. Tô falando das vantagens e quando a gente fala é de um ambiente estruturado. Nesse caso aqui, de manutenção das áreas comuns. Você tem um ambiente sempre limpo e receptivo para os seus clientes. Uma desvantagem que eu tinha citado também na parte de galeria comercial é a questão do banheiro. A grande maioria das salas comerciais você tem um banheiro privativo, algumas com copa, então fica um ambiente mais profissional. Outra questão também é a coleta de lixo. Nesses prédios comerciais geralmente tem zeladores, tem uma estrutura que faz essa coleta ali bonitinho, que a gente tira da sala, coloca no ambiente e eles fazem essa retirada, né? Você não precisa descer com lixo e muitas vezes tem prédios, gente, que oferecem também a coleta de lixo infectante. Então, assim, isso é genial, uma mão na roda pra gente que usa luva, material contaminado, né? Em contato ali direto com o cliente, é muito bom. Agora vamos para as desvantagens. Gente, uma desvantagem muito grande é que em sala comercial a gente não tem aquele fluxo de pessoas passando ali para você conseguir atrair novos clientes. Então a gente precisa ter uma estratégia por fora daquele ambiente ali, né? Claro que a gente consegue fazer algumas ações com o pessoal do prédio, fazer alguma divulgação ali dentro, mas a gente precisa buscar outras estratégias de marketing
na rede social, com o tráfego, enfim. Outra questão são as regras do prédio. A gente tem que levar em consideração, como eu falei para vocês, o horário de abertura e funcionamento ali do prédio, o que horário fecha. Muitas vezes eles têm um horário limite ali que o pessoal tem que sair do prédio para fechar naquele horário, porque muitas vezes fecha a portaria. Tem alguns que vocês conseguem conversar para atender até no domingo, porque é difícil quando você tem um horário muito limitado assim, que você fica muito restrito a atender apenas em horário comercial, e muitas vezes, né, a gente sabe que o cliente às vezes precisa estender um pouquinho mais por conta de horário de trabalho, e isso acaba facilitando a hora de fechar e agendar cliente. Outra desvantagem também em relação à regra é que alguns prédios não permitem que vocês façam alterações na fachada, ali na sua porta, altere para uma porta de vidro. Tem prédio que não permite, então tudo tem que dar uma olhada ali de como é que é essa questão de decoração, porque talvez venha a ser uma questão para você. E gente, vocês têm que escolher muito bem a sala que vocês vão alocar, o prédio comercial, porque quando eu estava procurando, na época eu estava querendo ir em uma sala de prédio comercial, já visitei algumas que eu gostei, me apaixonei pela sala, mas quando eu falava qual era a minha atividade, me bloqueavam, acredite. Tinha prédios que não aceitavam tatuagem, micropigmentação. Então foi uma questão para mim, prédios que eu gostei bastante, mas que acabei me frustrando, né, por conta da profissão. Não sei se era por conta de questão de tinta, por conta de mexer com sangue, fica aí o questionamento. E agora eu quero deixar aqui o meu relato pessoal e a minha opinião para vocês decidirem o que é melhor para vocês, o que é que cabe, o que é que faz sentido. Como eu estava começando e financeiramente eu estava quebrada, a gente estava me inserindo no mercado de trabalho. E assim, quem tá começando sabe que o fluxo de tatuagem de cliente não é lá essas coisas todas. Então, muitas vezes eu atendia 4 clientes no mês, sabe? Então era muito difícil no meu início, porque eu tava tentando conciliar com a faculdade, tentava vender outras coisinhas pra, né, dar uma ajudada na renda. Então, quando eu decidi alugar minha sala comercial, que a primeira sala foi lá na galeria, que eu tive condição de pegar R$ 400, que era o aluguel da minha sala, e assumir aquele valor, sabe? Então, pra mim foi um passo muito grande. Eu acredito pra quem quer dar esse passo, a gente tem que ir aos pouquinhos, sabe? Não dá pra dar um passo maior que a perna, porque você vai se embolar, não vai conseguir melhorar seus materiais, enfim, não vai conseguir investir em mídia. Então tem muitas outras questões que a gente precisa levar em conta, não só apenas o status, né? A gente tem uma sala legal, mas a gente dá o primeiro passo, que eu acho que é muito importante. Nessa minha primeira salinha, gente, era um ovo. Gente, minha sala era muito pequena. Eu não sei nem em metros quadrados quanto é que dá, mas era um cubículo. Cabia a minha maca encostadinha na parede, que eu não podia ser um pouquinho mais afastada, porque não ia dar pra ninguém circular. Tinha a minha bancadinha pequenininha ali colada. Tinha uma mesinha, era assim, ó. Nossa, gente, juro, era muito pequena. E ela, uma coisa boa era que ela tinha uma piazinha pequenininha, uma piazinha que dava pra gente lavar, fazer a higienização, que pela vigilância sanitária ela exige. Passei mais ou menos um ano nessa sala, fechou meu contrato de um ano ali bonitinho. Na mesma galeria eu consegui uma sala um pouquinho maior, que é de R$ 400, eu comecei a pagar R$ 600. E quando eu falei pra vocês sobre a questão de custos fixos e outros custos variáveis, nessa minha salinha eu pagava o condomínio junto com a água, então não tinha esse custo de água, era apenas a energia, que se eu não me engano era muito baratinha. Tinha alguma divisão lá entre as salas. Não lembro direito, mas era bem baratinho. Dessa sala pequitita, fui para uma sala maiorzinha também nessa galeria. E foi aí que eu tive a oportunidade de mudar para um ponto comercial, que eu contei para vocês, que era do meu tio. O inquilino dele saiu. Para não deixar a sala vazia por muito tempo, ele me ofereceu, né, que ele sabia que eu estava nessa transição, querendo melhorar, querendo crescer. Então ele me ofereceu por um preço acessível. Gente, na época, se eu não me engano, eu tava pagando R$ 800, R$ 900, algo assim. Já era um passo muito grande. Mas assim, eu já tinha, se eu não me engano, uns 3 anos de carreira, uns 3 anos tatuando, 3, 4 anos, não vou lembrar direito, gente, minha cabeça assim é péssima de data de fazer conta, então assim, relevem. Mas é mais ou menos isso aí, o que eu falo é próximo, tá? Esse ponto comercial foi uma realização pra mim, poder decorar, poder mudar a fachada. Na época, eu fazia faculdade de arquitetura, então assim, tranquei na época, consegui a ajuda de um amigo meu, fiz permuta, gente, isso é muito importante, permuta, vocês estão bobeando se não estão fazendo.
Fiz permuta com um amigo meu que fazia arquitetura na época, ainda continuou. Eu dei uma tatuagem gigantesca pra ele e ele fez todo o projeto do meu espaço. E assim, quando a gente tira da nossa cabeça, é diferente de ter um olhar profissional, de colocar cada lugar ali bonitinho. Usem e abusem das parcerias. Então assim, ele fez a fachada toda bonitinha. O que eu pude fazer, assim, financeiramente, eu fiz. Ele tinha... gente, ele botou as opções carinhas, né? Por exemplo, a parte da frente eu queria preta. Gente, eu era numa vibe assim preta, hoje em dia nem sou mais. E aí era de um azulejo, um negócio assim super caro. Na época, a sala tinha a parte da frente de azulejo. Sabe o que eu fiz? Era um azulejo meio esverdeado, horrível. Sabe o que eu fiz? Cheguei numa papelaria, comprei metros de adesivo preto, aqueles que é impermeável, enfim. Botei lá. E aí tentei seguir mais ou menos o que ele tinha me passado. Botei uma fachada com meu nome. Gente, fiquei assim, ó, me achando, foi a minha realização. E é assim que a gente vai crescendo aos pouquinhos. Se eu tivesse lá no início, fosse alugar uma sala, um ponto comercial super caro, gente, talvez eu teria me embolado em dívida, eu não estaria onde eu estou hoje. Então vamos cada coisa ali no seu tempo. Tenha paciência que sua hora vai chegar. Lá eu também passei um bom tempo, fui melhorando, fui mudando a maca, fui ajustando as coisas. Mas, gente, ponto comercial, quando é tudo nas suas costas, dá uma dor de cabeça. Aí a encanação que não sei o que não tá muito boa, aí você precisa fazer uma pequena reforminha, é a iluminação que não sei o que, a iluminação do poste da sua rua, a calçada que tá mais ou menos... Vou te falar que fora a segurança do ponto comercial, que é um perigo, porque dependendo da hora que você vai sair, eu como mulher, às vezes eu tava tatuando até, sei lá, 9, 10 horas da noite, a parte comercial da rua ali tava toda fechada. Pense eu saindo nesse horário sozinha e assim, num alarme, assim, num alerta, né, vendo o tempo inteiro se vai chegar gente, pra fechar a porta de vidro, pra baixar aquela porta de ferro. Olhe, tem que pensar direitinho. Mas sendo sincera com vocês, a primeira e última vez que eu tive um transtorno assim grande em relação à segurança foi nessa questão que foi o primeiro dia de atendimento que eu tive esse arrombamento lá, esse roubo. Mas depois disso, segundo dia, terceiro dia, eu já tinha contratado uma segurança privada e assim, né, acaba afastando. Talvez tenha sido por isso, talvez. Mas eu quis me precaver, sabe? Não quis pagar pra ver se ou não acontecer. Então eu contratei logo uma segurança privada. Foi o que eu tive que fazer pra ter paz, pra dormir em casa e falar, não, minha sala tá lá perfeita, não vai acontecer nada. Enfim, passei mais ou menos um ano nesse ponto comercial. Me mudei de cidade. E, gente, tive, né, um trajeto, claro, até acontecer o que eu vou contar agora, que é locar minha sala. Mas eu vou pular dessa parte, tá? Que eu vou contar a minha experiência, porque antes disso eu trabalhei com porcentagem em um estúdio de outra pessoa. Mas eu quero contar das minhas experiências de negócios meus, tá? Passei um período muito curto atendendo como porcentagem, que foi, se eu não me engano, 3 meses. E já me agoniei porque eu gosto de ter o meu espaço, eu gosto de ser dona do meu espaço, sabe? Ter aquela responsabilidade mesmo pra mim, é o meu espaço, faço do jeito que eu quero. Então, em 3 meses eu já resolvi abrir a minha sala comercial em um prédio. Pesquisei muito, visitei muitas salas em muitos locais diferentes até achar o prédio ideal, a sala ideal. E essa primeira sala que eu tive foi um ambiente, eram torres, então embaixo tinha toda uma estrutura de farmácia, restaurante, tinha um fluxo grande de pessoas. Mas claro que eu não estava contando com isso. Eu sempre adquiri, sempre conquistei os meus clientes pelo Instagram, pela rede social, por divulgação, por tráfego pago. Então, na minha cabeça, eu nunca fui para esses pontos para atrair clientes que passam ali na rua, que passam na calçada, sabe? Que visualizam o espaço e entram, enfim. Nunca foi dessa forma. Na época que eu aluguei um ponto comercial pra rua, foi muito mais de brand, de fazer o meu nome na cidade, de ver meu nome estampado, sabe? Mas não em forma de atrair clientes. Óbvio que a gente, né, se tiver ali por consequência, ótimo, perfeito, a gente até mesmo cliente. Mas o meu foco nunca foi esse. Eu sempre adquiri meus clientes por rede social, por tráfego pago. E aí, gente, passei um ano também nessa sala comercial. Foi ótimo e tal, só que a sala era um pouco não muito bem dividida. Então eram umas questões pequenas, assim. Nada muito sobre estrutura. Mas
por querer uma sala melhor. E eu via um prédio que eu ficava assim apaixonada. Eu passava por ele e falava, gente, eu quero ter minha sala nesse prédio, por Deus. E foi nessa sala que depois de um ano eu consegui, graças a Deus, colocar a minha sala, mais uma comercial. E é um prédio maravilhoso, que tem uma segurança impecável. A gente tem segurança na hora que o carro entra, na parte da fachada ali, onde passam os carros, na entrada, na catraca, na recepção. Então, assim, é super seguro. Tem bombeiro, tem tudo. A estrutura, assim, incrível do prédio. Hoje em dia, tem até aquele negócio facial, né, que os meus clientes passam ali, chegam na recepção, fazem o cadastro, identidade e tal, fazem a biometria que chama. Ah, gente, cadastro facial. Aí passa na catraca ali, bonitinho, já fica registrado o acesso dele. Tem câmera, ambiente climatizado, elevador. Então, assim, é um ambiente diferenciado. Seu cliente já entra e tem um impacto já do próprio prédio. E assim você cria uma construção, a narrativa ali acaba impactando no valor do seu serviço, obviamente. Hoje minha sala comercial tem um banheiro privado, tem uma copa, tem um ambiente todo certinho, dividido, que a gente também fez uma reforminha. Tem uma vista incrível. Então assim, gente, lá embaixo também tem uma lanchonete, que é meio restaurante, enfim, que é uma delícia, que eu desço ali, faço lanche, meus clientes também. E como hoje em dia também eu atendo com horário marcado, infelizmente eu ainda quero ter uma recepcionista, ainda não tenho, eu atendo com horário marcado, então sou eu que atendo meus clientes, eu que abro a porta, eu que faço toda a organização. Então, por ser uma sala comercial, não ter aquela coisa, né, aberta, a porta para a rua, eu tenho essa privacidade de ter meu atendimento sem precisar estar me preocupando com gente que vai bater, enfim. Isso para mim é ótimo. E o que eu penso para mim futuramente em relação à expansão não é abrir um ponto comercial. Também não sei, gente, nunca falo nunca, tá? Eu já tive essa experiência, mas também eu já sei como lidar. O que eu penso futuramente é eu abrir uma sala do lado, pegar, sabe, uma extensãozinha ali, mas também um prédio comercial, porque eu me sinto muito segura e eu acho que eu ofereço um conforto maior também para os meus clientes. Até de estacionamento que no prédio oferece, enfim. Gente, é tanta vantagem que tem, que hoje em dia, falando aqui para vocês, não trocariam a sala comercial por qualquer outra dessas duas opções que eu dei para vocês. Agora sim, o meu conselho: entenda em que momento de vida você está. Se você está começando, se você tem uma condição, porque querendo ou não, quando tem um prédio com elevador, um prédio com essa estrutura, com segurança, com restaurante, encarece. Então você tem que saber que momento de vida você está. Porque a gente vai passar pelos passos, sabe? A gente não pode, não deve dar esse salto tão grande, porque a gente não teve nem preparo financeiro, não tem uma base de cliente para manter aquilo ali. Então eu acho que cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. As coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Eu tive minha salinha pequenininha, vocês viram aí no vídeo, gente. Nossa, e esse vídeo foi muito importante para eu ver a minha trajetória, porque isso aqui, essa distância aqui, eu não posso dar um salto nesse momento que eu estou para essa sala aqui, sabe? Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu tô falando. Não quero dizer que quando a gente começa, a gente não pode ter uma sala super legal, no prédio super legal. Não. É você entender o seu momento. Se você tem condição de dar esse salto e já começar num ambiente desse, perfeito. Você tá assim, anos-luz na frente de quem tá começando ali no passo a passo, assim como eu fiz. Mas, mais uma vez, diga, entenda o seu momento. E outra coisa, às vezes, quando você tá começando uma galeria, que geralmente é um valor mais baixo, é um ambiente que tem pessoas passando, circulando. Talvez você precise de um ambiente desse, porque você vai ter visibilidade. Você vai ter clientes de outras lojas passando por ali e vendo que você trabalha com tatuagem, com micropigmentação, ou seja lá o que for. Mas se você já tem uma clientela, se você já tem clientes fixos, se você já tem um valor que você considera suficiente, uma reserva ali para você dar esse passo, gente, faça. Eu quero ver todo mundo crescendo, quero ver todo mundo bem, numa sala massa, atendendo clientes o tempo inteiro, prosperando. E o vídeo de hoje foi esse, espero que não tenha ficado muito longo, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Diga aqui nos comentários, dentre essas opções que eu dei, contando a minha experiência, qual você acha que cabe para você no momento atual. E se você já está em um desses locais, me conta aqui sua experiência. Se eu deixei de falar alguma coisa, algum pró ou contra que você queira acrescentar. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui, se inscreve no canal, tenho minha rede social aqui também. Sou tatuadora há 8 anos e eu espero trazer muito conteúdo que eu passei na minha vida, que eu gostaria de ter assistido, para ajudar vocês nessa jornada.